discutiu no início dessa aula aqui, tá? Então, primeira coisa, se vocês olharam lá o swap, eu fiz o lançamento das notas de vocês, né? Dos dois, a somatório daqueles dois quiz que a gente fez, cada um valia 2, então ali ia até 4, né? E também lancei a nota que vocês tiraram na avaliação, na atividade avaliativa objetiva, que valia 6, né? Não estou livre de engano e de erros, então se alguém, né, olhando a sua avaliação, as suas notas, percebeu algum erro que eu cometi, por favor, pode me chamar no privado, lá no WhatsApp, né? E aí eu olho, né? Já peço desculpa se eu olhei, se eu fiz algum somatório errado. Algumas pessoas não fizeram o primeiro quiz, algumas não fizeram o segundo. Aí a nota ficou parcial, né? Com peso ficaria 0,4 no máximo, né? Que dá uma nota 4. E a nossa atividade avaliativa valia 10, mas com peso 6, né? Então 0,6, então ela ficou com o máximo 6. Então vocês têm ali uma nota entre 0 e 10, tá? As notas foram basicamente todas boas, não vejo motivo para fazer recuperação paralela. E esse procedimento com o quiz e com uma outra atividade que eu bolei para vocês, a gente vai dar continuidade, até porque quando a gente voltar do recesso, o tempo que a gente tem é bastante baixo, né? A gente vai ter um mês de aula, considerando ali toda a questão do mês de janeiro. A gente vai ter, se eu não me engano, 6 encontros. Então a gente vai até onde a gente conseguir da matéria. O conteúdo eu posso disponibilizar total para vocês lá no Moodle, não tem problema nenhum, tá? Então eu quero mostrar algumas coisas. Então eu lancei as notas de vocês, eu quero mostrar algumas coisas para vocês na tela do Moodle, em função das alterações que eu fiz e também em função do que a gente tem pela frente aí num tempo mais curto. Então vocês conseguem ver a tela do Moodle aqui? Alguém só me confirma, por favor? Sim, professor. Então, o seguinte, pessoal, a gente veio até aqui na aula passada, né? Eu lancei as aulas gravadas do dia 10 e do dia 11, né? Eu lancei aqui, a gente já tinha visto aqueles dois vídeos que foram vistos durante a aula, mas eu lancei esses dois vídeos aqui, né? Tanto aquele do churume quanto do aterro controlado. E aqui hoje eu lancei três vídeos sobre aterro sanitário. Eles se complementam, esses 3 vídeos, né? A gente vai falar de aterro sanitário hoje na aula, mas eu lancei esses 3 vídeos que eu acho que são bem interessantes. Você consegue, em cada um deles, ter uma perspectiva diferente a respeito do aterro sanitário, né? Aí eu vou dar uma puladinha aqui, depois a gente volta aqui nessa semana. Nesse dia 19, né, para quem pensava que tudo terminava amanhã, no dia 19 é sábado letivo referente a uma quinta-feira. A gente já perdeu, eu me esqueci, não olhei direito o calendário, perdi o sábado letivo, o outro sábado passado também era letivo, né, mas eu não peguei atividades, não sei como é que a gente vai recuperar depois. Para essa atividade do dia 19, eu lancei aqui um quiz com 6 questões de falso e verdadeiro, como os outros, né, valendo 2 pontos, onde vocês vão ali abordar conteúdo sobre a logística reversa de pós-consumo, né, de pós-venda, alguma coisa que a gente já viu, tudo o que a gente já viu, tá? Ele vai ficar aberto das 8 da manhã ou das 9, não tenho certeza, por aí, até o final da tarde, né? Se alguém tiver dificuldade depois, me chama para ver se eu consigo ampliar o prazo, né? Mas é naquele estilo que a gente fez, então fica registrado para vocês no dia 19, uma atividade no sábado letivo. E vocês viram aqui, então, que eu coloquei aqui uma atividade, em vez de a gente ter aula amanhã, né, no formato que a gente está aqui acostumado, que eu apresento para vocês uma teoria, a gente vai amanhã, no período do horário da aula, da 1h30, né, eu postei um artigo científico, eu vou abrir aqui, ver se ele abre para a gente ver aqui, não sei se ele fica na mesma página. Vocês conseguem ver aqui que mudou de página? Fica claro para vocês? Sim, professor.
Então tá. Sim, professor. Então eu coloquei um artigo científico aqui, né? Esse artigo científico ele está aqui, tá? É um estudo de caso de logística reversa de pós-venda numa questão de um segmento farmacêutico, né? Eu procurei, ele não é grande, ele é curtinho, né? Então, em vez de a gente vir para a aula amanhã, eu dei acho que até o dia 22, até o dia 23, para vocês analisarem esse artigo, né? Não é para fazer resenha, é para analisar o quê? A gente viu na teoria que a gente tem aqui 6 aspectos, né? 6 aspectos que envolvem a questão da estruturação de um canal reverso. Lá no estudo de caso, lá naquele artigo científico, tem um exemplo de logística reversa de pós-venda. Eu não quero que vocês prestem bem atenção nisso, tá, gente? Eu não quero que vocês façam tudo do procedimento geral, tudo da armazenagem. Não é esse aspecto o grande grupo que eu quero que vocês olhem naquele artigo científico. Eu quero que vocês olhem, por exemplo, se existe, lá naquele artigo científico, alguma coisa aqui sobre a frequência e o trajeto de coleta definido. Então, vocês vão escolher nessas grandes aqui aspectos, são vários aspectos aqui, né? Dá uma quantidade bem grande, aqueles 3 que vocês vão pegar para analisar e confrontar com o artigo científico. Então, alguém pega assim, aqui no grande grupo revalorização. Lá existe algum desses aspectos aqui. Se ele existe, como é que é feito para essa empresa lá, que é uma multinacional farmacêutica, tá? Não é um artigo científico grande, não é um artigo científico muito profundo, mas ele vai ajudar vocês a entenderem que a estruturação, que vocês percebam que a estruturação de um canal reverso, tanto de pós-venda como de pós-consumo, ele é bastante trabalhoso, né? E ele não funciona de imediato, porque a gente pode esquecer, né, de estruturar partes, e aquilo pode se apresentar como um problema no decorrer, né? Quando você bota esse negócio sai da teoria e cai para a vida real, né? Então, se alguém vai olhar aqui no grande grupo, o fluxo de informações, lá existe um sistema de informações, né, sobre o retorno. Qual que é esse sistema de informações? Então, vocês podem fazer isso aqui, né? Eu não vou fazer separação. Vocês podem construir vocês podem lá me mandar um arquivo, né, no formato de PDF ou no formato de Word, como vocês quiserem, com o nome, né, de vocês. Pode fazer em dupla, no máximo 2, né? Não é trio, é dupla. E aí vocês vão colocar lá o nome de vocês, né, a análise do qual foi o artigo, e vocês vão analisar pelo menos 3 aspectos, né, desse quadro abaixo. Então, como vou repetir, alguém resolveu aqui se lá fica claro se existe receita, custo e receita conhecido, né? Aí vocês vão dizer lá, não, olha, eu li o artigo e na parte lá porque todo artigo científico, né, gente, ele tem uma introdução, ele tem uma breve base teórica, né? Cada revista ou cada evento determina o número de páginas, e ele tem, vamos dizer assim, uma pesquisa, uma coleta de informações, ou um caso de metodologia de estudo de caso, se analisa um determinado objeto de estudo, uma empresa, uma marca, sei lá, qualquer coisa que seja um objeto de estudo. E através de um estudo de caso se apresenta informações sobre aquele objeto de estudo. Normalmente é entrevista que se faz, nesse caso que foi uma entrevista, e vocês analisam ali, então, esses aspectos aqui. São muitos, né, aspectos, para vocês perceberem, né, quando vocês lerem, eu recomendo que vocês primeiro leiam o artigo, né, de forma integral, e depois vocês vejam, né, o que vocês descobriram, vão anotando lá na parte que entra, vamos dizer assim, na parte da entrevista, nas informações coletadas, e vocês apresentem, então, essa análise que vocês fizeram desse artigo científico. Vou repetir que o objetivo, né, é que vocês analisem, percebam, podem discutir comigo, podem discutir entre vocês, que pelo artigo científico existem informações que não são claras, né? Não dá para se perceber se esse canal ele é assim ou é assado.
né? E que para estruturar um canal, vocês poderiam até dar opinião. Ó, eu não percebi que existe ganho, né, de receita conhecido. Como é que eu iria, né, ver esse ganho de receita? Né? Lembre-se que ganho de receita pode estar ilustrado, né, ou representado na forma de uma redução de custos, que pode ser de custos operacionais ou, por exemplo, de custos de não multa por observação de uma lei. Né? Então, parece que é um negócio bobo isso que o professor está propondo, mas existe toda aquela visão sistêmica e é importante que vocês percebam, né, que quando vocês puxam um fio, vem outro fio logo atrás. Tá? Então, é isso aqui. Então, em vez de a gente vir para a aula amanhã, né, poupar vocês de ficarem escutando aqui durante 50 minutos a minha voz, né, e vocês vão, então, fazer essa análise desse artigo. Então, eu só vou voltar aqui, coloquei, é uma data bem longa, as pessoas, vocês vão colocando na forma, né, que foi, eu coloquei entrega até 22 de dezembro, dia de atividades letivas que vocês teriam, acho que é um tempo razoável para fazer essa breve análise. Veja, eu não estou pedindo uma resenha, não é 50 linhas, vocês podem trabalhar no sistema de tópicos, né? Peço, né, e conto, claro, com a honestidade de vocês, para que vocês não fiquem copiando um do outro, mas que vocês analisem o que a dupla achar que é importante, porque lá no futuro, vocês como possíveis profissionais dessa área de gerenciamento de resíduos, né, já que vocês vão ser engenheiros de produção, que vocês podem vir a ser chamados a fazer uma análise de um canal já estruturado, né, num canal reverso já estruturado, porque a organização, por exemplo, percebe dificuldades, mas não consegue achar soluções, né? Vocês que vão fazer aula de qualidade, vocês vão ver que uma grande ferramenta da administração e também aplicada na qualidade é fazer brainstorm. O brainstorm é você ler um determinado assunto, se inteirar de um determinado assunto e aí fazer uma tempestade de ideias, né, para dar soluções para aquele determinado problema, aquela situação que vocês enfrentam e que pode atrapalhar a vida da organização onde vocês estão trabalhando, não só talvez até na organização que é de vocês, tá? Então é uma tentativa, né, de a gente não ficar aqui no monólogo, né? Eu estou colocando mais vídeos, os vídeos não são longos, esses sobre o aterro sanitário. Inclusive nesse quiz aqui também tem uma pergunta que envolve que vocês vejam um vídeo, que é um vídeo, acho que de 5 minutos, que é diferente desses 3 aqui, tá? Se vocês forem para a internet, vocês vão achar muitos vídeos a respeito de lixão, a respeito de aterro sanitário, né? Muito complementares entre si, né? E que ajudam vocês já como a gente não tem um aterro sanitário para visitar, e nesse momento mesmo que tivesse, a gente não poderia ir se deslocar lá presencialmente, é que vocês percebam, né, como funciona e quais são as grandes dificuldades, né? E em cada dificuldade existe uma possibilidade, uma oportunidade, eu sempre falo isso para vocês, de a gente conjugar a questão ambiental com a questão de gestão, com a questão de redução de custo, com a questão de imagem e assim por diante, tá? Então, deixa eu tirar aqui o compartilhamento, né, e voltar para a nossa página inicial. Né? Eu já aviso para vocês que a aula já está sendo gravada desde o começo, né, para que vocês possam, alguém que não viu, possa escutar essa minha questão, esse conjunto de instruções. Né? Agora, antes de começar o assunto propriamente dessa aula, gostaria de ouvir de vocês se ficou clara a minha explicação, se vocês entenderam essa parte burocrática ou se ficou alguma coisa que eu poderia esclarecer melhor. Tá? É importante que vocês me deem esse feedback, por favor. Professor, eu acho que eu compreendi tudo que o senhor falou. Acho que as dúvidas vão surgir mais depois, né, nas questões. Beleza, Vinícius? Tá, então, assim, gente, eu vou estar sempre à disposição para vocês, né? Estou atuando até o dia 22. A gente estava conversando aqui, né? Eu e a Isabela, a gente vai ter pouco tempo de recesso, mas eu até no dia 22, no período da noite,
eu estou atendendo. Vocês sabem que na segunda-feira eu tenho um período de atendimento no período da tarde e na terça-feira eu tenho um atendimento no período das 8 horas. Mas vocês podem me chamar e a gente pode discutir a questão da estruturação, da resposta que vocês vão fazer e até previamente, se vocês quiserem, antes de postar, de postar vamos dizer assim, o trabalho de vocês, quiserem me mandar para olhar, né? Eu acho que até, então vocês têm, como não é um trabalho muito doido, muito complexo, eu acho que até terça-feira é um prazo legal, né? Se vocês concordarem, né, peço que vocês se pronunciem que concordam, por favor. Acho que tranquilo, professor. Ainda mais sendo em dupla, acho que dá para fazer sim. Beleza, Matheus. Obrigado pela informação. Pede para ele, então, dar uma olhadinha no Moodle depois, na aula gravada, para ele saber do que está acontecendo, tá? Só vou pedir para vocês que vocês não se esqueçam, né, de colocar o nome na dupla, tá? É obrigado a fazer em dupla? Não é obrigado a fazer em dupla. Se vocês quiserem fazer sozinhos, tranquilo. Eu vou considerar lá o arquivo que vocês me enviarem, eu vou considerar como em dupla ou sozinho, tá? Só não quero que se faça em 3, né? E também não tenho como impedir que vocês troquem ideias. Mas peço que vocês não né? Para fazer até parte do aprendizado de vocês, que vocês procurem pegar aspectos diferentes do que os colegas, né, têm visto, porque eu acho que sempre dá para complementar o nosso aprendizado, tá? Então, se todo mundo está concordando, né, eu sei que não tem todo mundo na aula hoje, mas vocês passem para os colegas de vocês, né? Então, formalmente, o nosso último encontro antes do recesso é o da aula de hoje. Da aula de amanhã, eu provavelmente vou até talvez me conecte aqui, né, para atender vocês de qualquer caso, mas eu penso que se vocês precisam primeiro fazer uma boa leitura do artigo, né, para depois verificarem que possibilidade de informações eu posso ajudar vocês, tá? Então a gente estava aqui trabalhando na parte da logística reversa do pós-consumo, principalmente na questão dos bens descartáveis. Alguém queria falar alguma coisa? Desculpa. Não? Beleza. Então, gente, aqui, ó. Vou retomar, então, o que a gente estava vendo, né? Vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem. A gente fez aquela separação na aula passada sobre os bens descartáveis e os semiduráveis, né? E os duráveis, porque eu falei para vocês que, em termos de teoria e também na prática, é muito mais fácil você trabalhar nessa separação, né? Até porque os caminhos de retorno, né, os elos da cadeia e a forma de estruturar o canal são diferentes em função dos resíduos que a gente está trabalhando, né? Então a gente apresentou toda aquela questão da coleta informal, né, da questão do uso do lixão, né, quando é feita uma coleta informal, e também quando se usa a coleta que vamos dizer assim, oficial, né, feita pelo município e tal, mas que às vezes não tem uma destinação, né, correta, que é essa parte aqui da coleta de lixo. Então a gente percebeu, para aqueles bens descartáveis e semiduráveis, eu basicamente tenho 3 caminhos, né, que é a coleta informal, a coleta do lixo e a coleta seletiva. No meio do caminho, a gente teve que ver a questão dos aterros aqui, né, do lixão e do aterro, em função... deixa eu só buscar o meu computador um pouco mais para cá, porque eu acho que a rede não está legal, só um pouquinho, tá, pessoal? Pronto. Então, aí a gente acabou tendo que dar uma olhada nos tipos de aterro, né, em função da questão da coleta
de a gente ter abordado aqui a coleta de lixo que pode ser feita por terceiros nas prefeituras, ou pode ser feito por instrumento da própria prefeitura, mas que se não tiver a questão da coleta seletiva, né, eu vou ter um problema que pode ser, vamos dizer assim, que vai aparecer ou no formato de um lixão, ou no formato de um aterro controlado, e que seria ótimo no formato de um aterro sanitário, que daí não seria mais problema, né? Uma coisa que é importante que vocês se lembrem é que essas três formas, elas coexistem na vida real, né? Alguns municípios têm coleta seletiva e coleta de lixo através da prefeitura ao mesmo tempo, e a coleta informal ela existe desde que exista, não desde, né? No momento em que eu tenho pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, excluídas da vida social, sem a possibilidade de conseguir um trabalho e uma renda decente, né? Que estão fora do mercado de trabalho, não conseguem se reinserir no mercado de trabalho, a coleta informal ela vai existir. Ponto final. Não é só no Brasil, né? Se vocês verem alguns filmes estrangeiros, vocês vão ver as pessoas revirando os resíduos, né? O antigo lixo, e isso é a coleta informal, né? Então a gente acabou vendo todas essas questões aqui, né? De onde é que vem a fonte, a questão do lixão, depois a gente olhou a questão do churume, e a gente viu a questão do aterro controlado. Para esses dois aqui, né? Eu acabei colocando vídeos que estão lá no Moodle, um vídeo até sobre ali naquele site de gerenciamento de resíduos, a pessoa que apresenta o site, ela fez sobre o aterro controlado. A gente viu que é uma solução melhor do que o lixão, mas ele não faz, vamos dizer assim, um gerenciamento perfeito dos resíduos, em função de que ele não olha duas coisas bastante importantes, que é a questão da preparação do solo e do tratamento dos líquidos, né, na forma do churume. Então, esse aterro controlado, algumas pessoas da teoria, né, alguns pensadores colocam como se fosse uma maquiagem do lixão, né? Então, para eu não ficar tão mal na foto, o município, ele acaba, então não tenho lixão, eu tenho um aterro controlado, né? E a gente percebe pelos vídeos que o aterro controlado ele não é uma coisa que atende às exigências das normas, né? Ele não, e também não ajuda na questão do meio ambiente, tá? Então a gente o que faltou aqui a gente olhar. Professor. Pode falar, Vinícius. Como é que é feito esse tratamento para efluentes líquidos em aterros? Em aterros não, mas assim, nos locais destinados para isso. Então, se vocês olharem os vídeos, né, a gente vai olhar, principalmente aquele vídeo do André Trigueiro, você vê que você precisa, primeiro de tudo, você precisa recolher o churume. Aqui a gente está falando daquele que está lá no aterro sanitário, né, Vinícius? Também pode acontecer que a gente vai falar daquele líquido que é o esgoto da tua casa, né? Que daí o processo, às vezes, de tratamento é muito parecido. Você tem que levar numa lagoa de decantação, fazer a separação do que é líquido do que é sólido, né? E, na maioria das vezes, se usa micro-organismos, né? Que na hora que se alimentam daquele resíduo sólido, daquilo que a gente não quer, do churume, que é o resultado da decomposição da matéria orgânica, né? Eles consomem aquele resíduo, né? Esses micro-organismos, ao ponto de você, depois da lagoa de decantação, conseguir uma água muito boa, né? Como a gente viu naquele vídeo do André Trigueiro. Então, no lixão e no aterro controlado, eu não tenho a coleta dessa parte líquida. Essa parte líquida, ela simplesmente ela escorre, né, no melhor português, ela vai em direção ao lençol freático, ela cai na terra, né? A terra está seca, ela vai simplesmente absorver aquele líquido, né, que é aquela contaminação, aquele líquido contaminado, né? Então, a tua pergunta é muito interessante, por quê? Porque quando a gente for ver aqui o aterro sanitário, a gente vai perceber que são feitas camadas de isolamento de uma forma que eu possa captar, né,
e tratar esse líquido, o churume, né, que é o resultado da decomposição da matéria orgânica, para que eu possa utilizar ele, como apareceu lá, como num estágio mais elevado em água potável, né? Naquele caso lá era água destilada. A diferença da água destilada para a água, por exemplo, que a gente tem na torneira, que ela é mineralizada, a água destilada ela não contém minérios, ela é moléculas de H2O. A água mineralizada é aquela que a gente bebe, né? Inclusive em garrafas de água mineral, por isso que se chama água mineral, vocês vão ver ali que ela tem uma composição de um conjunto de minérios, né? Então, naquele caso do vídeo, se tornava uma água destilada, por exemplo, que é utilizada em bateria de automóvel. É água destilada, não é água mineralizada, né? Então, a gente vai ver que isso é captado, né, na forma de tubos, e nos vídeos aparecem bem, em que você vai captar aquele líquido que escorre, né, vai acumular e vai bombear ele para lagoas de decantação, onde você vai fazer esse processo químico, né? Lá naquele processo do vídeo do trigueiro, ele passava por uma membrana que consegue separar a nível molecular, né? Ela só deixa passar as moléculas de oxigênio e hidrogênio combinadas na forma de água. A parte que é um resíduo do minério, de uma coisa orgânica, aquela membrana segura. Lembram, se vocês olharem, aquele vídeo usava uma tecnologia, se eu não estou enganado, alemã, tá? Mas eu preciso coletar e bombear. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Vinícius. Respondeu sim, professor. Tá joia. Eu recomendo que todos vocês vejam, né, o vídeo, né? E é claro que é um procedimento que envolve que pode envolver um engenheiro de produção. Certamente envolve um químico, um engenheiro químico, né? Certamente envolve um sanitarista, né? E certamente pode envolver um engenheiro de produção, já que é uma parte do processo industrial como um todo, né? Se eu considerar aqui a minha visão de economia circular, a parte de recuperação do efluente, né, da parte líquida, é um processo da parte que tem a ver com engenharia, tá? Então, aqui eu coloquei, agora nós estamos, vamos dizer assim, na etapa mais evoluída do processo, né? Vejam que aqui a gente está considerando que todo o processo do consumo e da liberação dos resíduos já foi feito. Se vocês olharem aquela seta que tem na teoria, eu nem tentei evitar, nem tentei reduzir. Eu estou trabalhando aquilo que já aconteceu. É uma coisa, né, vamos dizer assim, que não é proativa. É uma coisa reativa, né? Principalmente se o aterro sanitário ele vai, na sua captação, abranger resíduos que não foi feita coleta seletiva, né? Se for feita uma triagem anterior, eu vou ter basicamente matéria orgânica, né? Lixo orgânico, resíduo orgânico. Mas se não for feito isso, e for trazido, mas eu vou levar para o aterro sanitário, mas você vai levar plástico, você vai levar metais, você vai levar borracha, você vai levar matéria orgânica, né? Então, né, ele é, assim, uma coisa bastante reativa à situação anterior, que é o consumo em excesso e o descarte de coisas que, né, poderiam ser reaproveitadas, tá? Na vida real isso acontece muito dinamicamente, muito junto. Então você tem aqui vamos dizer assim, as funções de um aterro sanitário, né? E duas muito importantes, né? Todas elas são extremamente importantes, né? Fácil de entender, né? Mas a questão da contaminação das águas superficiais e subterrâneas, né? Superficiais são rios, né? Lagoas, rios, e subterrâneas são reservatórios como, por exemplo, o aquífero Guarani, como eu falei para vocês, né? Ele vai evitar a contaminação. Alguns aterros sanitários, vocês vão ver no vídeo, extremamente modernos, o Vinícius podia dizer assim, mas como é que eu posso ter certeza de que todo churume que está no aterro sanitário, ele é captado? Como que eu posso ter certeza que nenhum churume passou pelas camadas protetoras? A gente vai ver que tem uma série de camadas protetoras, nos vídeos tem também, e não chegou lá embaixo para contaminar nem as águas superficiais, nem as subterrâneas. Vocês imaginariam como é que eu poderia fazer isso? Já vocês que já são engenheiros de produção e já conhecem alguma coisa, por exemplo, vou dar um chute aqui, de eletrônica, como é que eu poderia fazer isso aí?
É uma pergunta para vocês, pessoal. Se alguém souber a resposta. Professor, eu não sei dizer, mas eu poderia chutar dizendo que, tipo assim, eles fazem alguma, seguindo aquele canal por onde passa ali aquela água, eles poderiam verificar em algum lugar qual que era o nível de contaminação ou algo assim, porque eles seguem um trecho, né, Sim. como posso dizer, aquela água ali, então eu acredito que seja dessa maneira, mas se for por algum equipamento eletrônico, aí não sei dizer. Alguém mais tem alguma ideia ou pode ajudar o Vinícius ou complementar o que o Vinícius, né, está falando? Então, né, Vinícius, pode, sim, a grande dificuldade é a gente fazer uma medição do que entra e do que sai, né? Que seria que você pudesse, essa medição é feita para ver o volume tratado, né? Mas o que eu posso fazer nos aterros sanitários mais modernos? Se criou um conjunto de sensores analógicos que estão em formato de tecido que ficam embaixo da última camada. E aí esses sensores eles conseguem medir, né, a variação da umidade que passa por eles, né, o fluxo de coisas líquidas, e ele, inclusive, consegue dizer em um determinado local se existe um vazamento do churume. Vejam, é o supra-sumo de um aterro, né, sanitário controlado por computador. Né? No Brasil tem alguns, acho que 2 ou 3 que conseguem fazer isso. É mais uma oportunidade. O que é a grande dificuldade aí, né? Eu trabalhar todo mundo sabe que os sensores eles não têm vida totalmente, eles não são infinitos, né? E que eles também, como são equipamentos eletrônicos, eles também são dispositivos eletrônicos, eles também têm erro, né? Mas eu faço uma rede através de um tecido colocado em sensores, em que eu meço, por exemplo, a umidade e sei que está acontecendo vazamento. É uma forma de fazer e tem alguns no mundo e um ou dois no Brasil que fazem isso aí, tá? Então, ele evita, através não só da captação, mas do controle se essa captação está sendo feita da forma correta. Né? Outra coisa que o aterro sanitário faz, e que é muito interessante, e que gera um outro processo industrial, né, é você conseguir fazer a captação dos gases contaminantes. Né? O que é isso? Eu posso captar, por exemplo, o metano e queimar o metano para fazer energia elétrica, sejam em pequenas usinas termoelétricas, ou se o meu aterro sanitário for muito grande, até numa média usina termoelétrica. Se vocês já viram a geração de energia, eu simplesmente vou usar o calor, né, a fonte de calor, vou aquecer vapor, água, ali vai virar vapor de água, né? Há uma pressão que eu posso trabalhar, porque eu posso fazer uma entrada grande e depois ir reduzindo por onde o gás vai passar, vocês sabem disso, né? Existem fórmulas, até o ponto de eu jogar ele contra uma turbina e ele vai fazer uma geração de energia elétrica através do magnetismo numa turbina de energia elétrica. Né? Então, eu posso fazer a captação, e aí são 2 processos. Né? Em vez disso ir para a atmosfera e virar gás de efeito estufa, além disso, eu estou captando e transformando em energia. Né? Então, são 2 coisas extremamente importantes, dentre essas que eu coloquei aqui, né? E ainda tem aqui, e vai impedir o acesso de pessoas e animais, né? De catadores lá no aterro, tanto controlado quanto o aterro, quanto o lixão, né? Ele tem uma série, então, os 2 maiores, né? As 2 maiores pensamentos, no meu caso, e que tem muito a ver com a engenharia de produção são essas aí, né? Alguém poderia me perguntar, mas professor, o que é essa emissão de particulados e arrasto de resíduos? Gente, é o vento. Se eu tenho um lixão, né, a céu aberto, o vento que você não pode impedir de que ele vai circular, ele vai fazer o arrasto tanto de resíduos, de pequenas partículas, né, quanto de grandes partículas e de pequenas partículas, que pode ser a própria fumaça, né, e pode ser vetores de doenças que resistem, por exemplo, à propagação através do vento. Tem vários vírus e micro-organismos que sobrevivem e são arrastados pelo vento. Né? Então, se eu conseguir cobrir,
né? Não vou dar conta de tudo, mas no aterro sanitário tudo é coberto, né? Então, aqui está um esquema que eu tirei de algum lugar, não me lembro de onde, né? Tem a Martins aqui embaixo, a coisa da arte, em que claramente você faz as duas coisas que eu falei para vocês que eu acho que são as duas coisas mais importantes. Eu vedo que o churume chegue nas águas superficiais e no lençol freático, né? Eu faço a captação e a queima do metano e ainda faz o tratamento do churume que a gente viu no vídeo, né? Então, isso aqui é um negócio, gente. Isso aqui pode se tornar um negócio, né? Em que eu posso, por exemplo, mas o senhor vai ganhar dinheiro, eu vou ganhar dinheiro na geração de energia elétrica. Hoje, a legislação do Brasil permite que você faça projetos de geração de energia elétrica, né? Para jogar na rede. A grande dificuldade é que você não pode faturar energia elétrica. Só quem pode faturar energia elétrica são as concessionárias habilitadas pelo governo. Mas eu posso gerar na rede, né? E vender para a distribuidora. Eu não posso cobrar dos consumidores, nem industriais, nem consumidores pessoa chamada assim, pessoa física, né? O nome certo é pessoa natural, mas a gente no Brasil tem mania de chamar de pessoa física. Então eu não posso fazer essa cobrança porque aí é uma questão de concessão de distribuição. Mas, por exemplo, se eu estou com isso aqui anexo a uma empresa que precisa de energia elétrica, eu jogo na rede da distribuidora e a minha fatura de energia elétrica ela é reduzida, tá? Então, isso aqui é um verdadeiro negócio. E se eu fizer o tratamento do churume, ainda vou ter, a gente viu no vídeo, o adubo líquido ou sólido, e ainda vou ter a água que um dia vai se tornar água potável, que vai receber certificado de ser jogado na rede e a gente vai consumir, né? Porque o tratamento do churume ele é muito próximo ao tratamento da captação que vem, por exemplo, de rios, né? Que eu capto direto aqui em Blumenau, por exemplo, se capta direto do rio, que nasce a mais de 100 e poucos quilômetros daqui, da onde ele é captado, e passa por 5 cidades aí dentro, no trajeto dele da cabeceira até a fossa, até onde eu faço a captação aqui, que não tem tratamento de esgoto, né? Trocando por miúdos, a água precisa ser tratada e se tornar potável. Então, isso aqui é um esquema bastante simples. Vocês vão ver no vídeo que essa parte aqui das camadas tem um vídeo da Universidade Federal do Rio de Janeiro que mostra todas as camadas, uma por uma, inclusive com sensores, né? E se vocês procurarem na internet, tem alguns vídeos onde as pessoas fazem maquetes, ou seja, ela pega um vidro, que a gente, se estivesse no presencial, podia fazer, um aquário, né? E ali ela cria as camadas conforme está escrito na legislação, né? De argila, disso e daquilo, da manta de PVC. E aí a gente pode, inclusive, jogar água e perceber que a água fica presa, né, na manta de PVC. E ela ficando aqui presa na manta, ela vai ser captada e jogada, né, para o tratamento de churume. Tá, gente? Então, o aterro sanitário, né, ele é um empreendimento muito melhor do que o lixão, muito melhor do que o aterro controlado, segue critérios e normas de engenharia, né, para fazer todo o papel dele, né? Então ali basicamente você tem vamos dizer assim, um trabalho que seria a melhor forma de gerenciamento desses resíduos que eu não consegui, por exemplo, fazer coleta seletiva. Em alguns lugares, né, antes de chegar no aterro sanitário, existe uma cooperativa que faz a coleta seletiva, né? Em outras, os próprios consumidores fazem a coleta seletiva, né? O ideal é que fosse para o aterro sanitário só material orgânico, né? Só coisa que possa ser transformado depois em adubo ou em água, que seria, e em gás, é claro, né? Que aquilo a gente já viu que esses três elementos são aproveitáveis de outras formas, né? Tem ainda uma série de vantagens, né? Como a gente está aqui embaixo, ele vai impedir a proliferação de vetores de doença através de ratos, insetos e até de aves. E uma outra coisa muito interessante, né, e que é bem legal, é que depois que eu faço a cobertura do aterro sanitário, e eu tenho tudo pronto, ele, inclusive, em outros países, ele vira praças, ele vira pista de corrida, né? Porque essa área ela pode ser recuperada de uma forma que ela vira, por exemplo, uma praça. As pessoas não vão nem saber que ela ali aconteceu. Se um dia vocês tiverem tempo,
Entrem na história de Florianópolis, né, aqui em Santa Catarina. Florianópolis é a capital de Santa Catarina. Ela tinha um lixão enorme numa parte da cidade, que antes era fora vamos dizer assim, estava longe do centro. Ali hoje em dia é centro da cidade. Foram construídos, depois de ser feito todo o tratamento do lixão, tirado todo o gás, feita a recuperação da maioria do churume, que custa muito mais caro do que fazer o aterro sanitário, foram construídos prédios em cima, moradias, e de apartamentos de 600 a 1 milhão de reais, e até um hospital de combate ao câncer. Foi feito em cima do lixão. Quer dizer, se eu já fizer certo da primeira vez e fizer um aterro sanitário, eu vou ter, então, a possibilidade de recuperar aquele espaço que estaria condenado sendo lixão ou estaria condenado sendo aterro controlado numa área verde, por exemplo, que pode ser então ser reutilizada, reurbanizada, como foi em Florianópolis. Alguém poderia estar pensando, mas professor, não tem o risco de explosão desde que tenha sido feito nos aterros sanitários, seja feito a captação correta de todos os gases, tá, gente? Porque existe sim o risco de acúmulo de gases no subsolo e na presença de alguma chama, de alguma ignição, isso pode explodir. Já aconteceu no Brasil e em outros lugares do mundo, é só vocês procurar na internet, tá? Então, o aterro sanitário, por isso que ele tem critérios de engenharia, né, e que ele se torna uma coisa, né, como eu digo, um empreendimento que segue todas as regras, tá? Então, aqui, por exemplo, eu trouxe duas fotos de aterros sanitários, né? Aqui nessa foto aqui você tem até aqui o tratamento do churume, né? E aqui você tem as lagoas de decantação sendo trabalhadas. Aqui atrás você tem uma parte que já foi totalmente coberta, nessa imagem aqui, e aqui uma parte que está sendo trabalhada, né? Aqui é a mesma coisa, são duas imagens. Recomendo, de novo, que vocês vejam os vídeos e que vocês percebam aqueles 3 ou 4 vídeos que eu coloquei lá, 3, eu acho, que cada um ele se complementa nessas questões de como é que é feita a camada. Em alguns tem entrevistas, né? E outros, os entrevistados e os técnicos, eles aprofundam a questão do aterro sanitário, tá? Considerando o tempo que a gente tem por diversos conteúdos que eu gostaria de ainda mostrar para vocês, né? A gente vai ficar por aqui. Eu vou contar que vocês olhem os vídeos sobre a questão do aterro sanitário, tá? Então, o que eu passei por aqui, né? Isso aqui a gente já viu, né? Então, a gente começaria, antes do recesso, né, a próxima etapa, né? Que a gente vai voltar lá no começo, se vocês me permitem, eu vou voltar aqui até nesse coisa. A gente estava vendo a coleta informal, né? Que acaba aqui nos intermediários. Lembrem-se, na coleta de informal, basicamente as pessoas sempre procuravam aquilo que tem valor, né? Normalmente PET, papelão e latinha e coisas de metais e alumínio. Aí a gente tinha aqui essa parte da coleta chamada coleta do lixo, dos resíduos, né? Que era feita, como eu já falei para vocês, por um terceiro contratado pela própria organização, que nos levou a ver o aterro sanitário. E aqui o caminho para o catador e para a seleção só acontece, né, se for feito antes do aterro sanitário o trabalho de seleção, que provavelmente voltaria aqui na coleta seletiva, né? Mas como não é feito, acaba, se não passar na coleta seletiva, né, acaba aqui também no intermediário, na indústria de reciclagem, que a gente vai ver depois. Então agora a gente teria que ver aqui uma coisa que é chamada de coleta seletiva, que é um dos instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e que a gente não pode confundir com logística reversa. A coleta seletiva é um dos elos da cadeia, né, da logística reversa, mas muitas pessoas confundem eu fazer coleta seletiva com logística reversa. A logística reversa é um processo bem mais amplo que a gente viu, passa por muitos mais caminhos. A coleta seletiva é uma das etapas, né? Uma das etapas que fazem parte aí da logística reversa do pós-consumo. Professor, eu tenho coleta seletiva no pós-venda? Não, né, gente? Coleta seletiva é basicamente
onde eu estou olhando aqui os bens, né, os produtos que são descartáveis e semiduráveis, e depois a gente vai ver que ela também funciona para os duráveis. Mas é o seguinte, pós-venda não envolve coleta seletiva. Lembrem-se, né? Eu, no pós-venda, eu sequer usei aquele produto e estou tentando devolver para um erro de faturamento, e vocês vão ver ali na análise do nosso artigo científico, que é bem diferente do que eu estou falando aqui, né? Então, fazer coleta seletiva é eu segregar da forma correta os resíduos sólidos, coisas que a gente já viu, né? A definição lá nas nossas primeiras aulas, né? Eu vou separar os resíduos por suas, né, características, né, que me levam a fazer, né, o reaproveitamento dele da forma correta, ou então o descarte também da forma correta, né? O processo da coleta seletiva, então, é um processo que cresceu no Brasil e que ainda tem muito mais para crescer. O ideal de uma sociedade como a nossa é que todos os municípios tivessem a coleta seletiva instalada vamos dizer assim, na parte integral da sua geografia, né? Como eu falei para vocês, tem municípios que apontam que tem coleta seletiva, mas essa coleta seletiva, ela está, por exemplo, ela é apenas para o centro da cidade ou para alguns bairros mais próximos, porque a coleta seletiva tem um custo, né, que precisa ser remunerado e que costuma ser alto em função da questão da logística, né, de pessoas, da logística. Então, isso tudo a gente vai ver aqui, tá? Então, a coleta seletiva, ela de cara, né, ela trabalha com os consumidores, né? Eu estou dizendo aqui, esse autor está dizendo aqui, a etapa da coleta de materiais recicláveis presente nos resíduos sólidos urbanos após a sua separação na própria fonte geradora, né? A fonte geradora da maioria dos resíduos sólidos urbanos, sejam eles das pessoas das nossas casas, dos comércios e tal, são os consumidores, né? E aí, se você fizer o acondicionamento correto, vai ter um sistema de coleta em dias e horários pré-definidos, e aí você vai fazer a coleta. Ou então, em pontos de entregas voluntárias, né? E aí a gente vai ver que a gente vai trabalhar 3 tipos de coleta seletiva, né? No nosso trabalho de estudar aqui, a gente vai dizer, vamos dizer assim, a coleta seletiva ela pode ter 3 caminhos, né? E a gente vai olhar esses caminhos com mais cuidado agora e depois quando a gente voltar, tá? Então, olhando pelo lado normativo, e a gente já sabia disso, a coleta seletiva ela é uma obrigação dos municípios. Já falei para vocês que dentro do Pacto Federativo que o Brasil tem, né, que a gente é uma federação formada por estados, né, que deveriam ter a sua, vamos dizer, a sua autonomia em alguns aspectos, parecido com os Estados Unidos, mas o nosso não é tanto autônomo assim. Mas as pessoas, elas não vivem na federação, elas não vivem no estado, elas vivem nos municípios, que é o nível mais baixo do Pacto Federativo. E aí você está falando, então, que a lei imputou aos municípios a obrigação de fazer a coleta seletiva, assim como obrigou os municípios a fazer a implantação do aterro sanitário. Vejam, as duas coisas vão se complementar em algum momento, né? Mas sobra para os municípios. Se vocês olhassem a situação dos municípios do nosso país, na questão financeira, vocês já podem ver que é um desafio gigante para os municípios, né? Eu já falei para vocês, né, que tem um município aí no Vale do Ribeira que gasta cerca de 8 milhões de reais por ano para fazer o transbordo, né, dos resíduos gerados para São Paulo para ir para um aterro sanitário, porque ele não tem. Ele não faz coleta seletiva e ele paga para que seja levado para outro município que colocou um aterro sanitário provavelmente particular à disposição. E ele, imagina o que poderia ser feito com 8 milhões no orçamento do município por ano. Está sendo jogar dinheiro em cima de resíduo, né, gente? E devia ser o contrário, né? Eu deveria tirar do resíduo a manutenção financeira do meu canal de logística reversa, né? Eu teria que remunerar os elos da minha cadeia
né, de logística reversa, em vez de botar dinheiro em cima dos resíduos. E aí a lógica ela está invertida, né? Então a coleta seletiva ela faz parte da responsabilidade compartilhada dos municípios, tá? Alguém só fala para mim que horas tem, gente, porque eu me perdi um pouquinho aqui no horário. Pessoal, vocês estão aí ainda? 4h25, professor. Tem 57 minutos de aula. Ah, tá. Obrigado. Nós já vamos parar por aqui, tá? Daqui a pouco a gente já dá uma parada. Então, deixa eu só voltar para onde eu estava aqui. Então, Paraná. Só um pouquinho, pessoal. Então, vocês continuam vendo. A gente estava aqui, a gente veio para cá. Então, eu gostaria, né, de relembrar para vocês, né, que coleta seletiva não é logística reversa, né? A logística reversa, a gente viu na teoria, é uma obrigação dos fabricantes, dos importadores, que são colocados no mesmo nível que o fabricante, dos distribuidores, dos comerciantes e dos consumidores. E a coleta seletiva, então, ela é uma obrigação do município no manejo dos resíduos sólidos. Então, são duas coisas totalmente separadas, tá? Para que as pessoas vocês não confundam logística reversa com coleta seletiva. A coleta seletiva ela é um processo que, primeiro, para eu colocar no meu município, eu vou ter que fazer um trabalho. Isso aqui são dados, né, que a gente tinha colocado, até a gente viu dados melhores, né, dos municípios que têm coleta seletiva ou não, por regiões e pelo Brasil. A gente viu que ainda mesmo no último panorama ainda falta bastante para ser trabalhado, né? Então, a coleta seletiva, antes de a gente seguir só mais um ou dois slides, ela pressupõe um processo que eu vou mostrar para vocês quando a gente voltar do recesso. Por exemplo, eu estou falando para vocês que é uma obrigação do município, né? Como é que o município, então, vai descobrir qual é a composição dos seus resíduos sólidos urbanos, né? Então, existe um procedimento que a gente vai ver lá na frente. Eu já vou começar a colocar o material antes do recesso. Como é que eu vou saber qual é a composição do resíduo de registro? Qual é a composição do registro de Cajati? Qual é a composição do registro de Curitiba? Né? Vejam, quanto maior o município, mais diferentes vão ser as suas características de resíduos, considerando os diferentes bairros que formam esse município. Claro que se o meu município é pequeno, né, tá tudo ali em torno de uma pequena sede e tal, é uma coisa. Vejam o caso de Curitiba, que vão assim dizer é um dos municípios de porte mais próximo da região lá do Vale do Ribeira, né? Se você vai no bairro, vamos dizer assim, classe A, o resíduo tem uma característica. Se você vai na classe média, tem uma característica. Se você vai fazer coleta seletiva lá na classe menos favorecida, vai ser uma outra característica. Vejam, a classe mais favorecida, ela deveria, e ela tem acesso às melhores informações. Portanto, a coleta seletiva deveria ser das melhores. Assim também para a classe chamada média, né, que está entre os menos favorecidos e os mais favorecidos. Agora, vejam, na classe menos favorecida, você teria, talvez, e certamente, as maiores dificuldades na coleta seletiva, porque as pessoas têm menos acesso à informação. As pessoas já não têm tratamento de esgoto, de água e esgoto, elas não conseguem enxergar o benefício que a coleta seletiva poderia fazer na vida delas. Eles até são catadores de resíduos, né? A maioria das pessoas catadoras de resíduos advém da classe menos favorecida. Seria uma loucura que a pessoa da classe mais favorecida, com um salário de 15, 20, 30 mil reais por mês, fosse fazer coleta informal nos latões de lixo por aí, né? Quem faz esse procedimento certamente advém, né, está localizado numa situação social, vamos dizer assim, colocada como menos favorecida. E normalmente são as pessoas que têm a menor nível de informação. Então, a coleta vai ser diferenciada, né? E se vocês procurarem na internet, a coisa é tão profunda, se eu achar, eu até coloco ali. Vocês sabem que embalagem de longa vida de leite era dada como impossível de ser
recuperada, reciclada para ser utilizada na cadeia produtiva. Hoje já não é mais assim, já se achou várias utilizações. Uma delas é usar a embalagem de longa vida, limpa, tudo certinho, para fazer a parte interna da moradia, daquelas moradias, daqueles barracos das pessoas da classe menos favorecida. Né? Por quê? Porque a embalagem consegue dar um conforto térmico, né? Já que ela foi feita para isso, né? Para aquelas pessoas. E ela simplesmente ela é descartada no lixão, no aterro controlado. Agora ela tem um outro caminho. As pessoas nem sabem que elas poderiam utilizar aquilo para, vamos dizer assim, gente, melhorar um pouco a situação da sua moradia. Né? Então, são coisas que a gente vai ver. Nós vamos olhar um case de coleta seletiva no município de São Paulo, como ele é feito. Depois da gente olhar os vários tipos de coleta seletiva, nós vamos analisar um case de uma coleta seletiva. Tá? Então, só para terminar aqui, ó, a coleta seletiva, eu bati foto desses carrinhos aqui. Essa coleta seletiva, por exemplo, ela é feita, aqui em Blumenau, é feito desse jeito aí, tá? Se eu não estou enganado, inclusive, isso aí é uma foto que eu tirei aqui de Blumenau, né? Então, você tem aqui a coleta seletiva informada, né? Como é que é feito direitinho. E você tem aqui, então, um container, né? Que diz aqui o que é para ser colocado nele e o que é para ser colocado na coleta convencional. Ela é seletiva porque ela já segregou. Quem é que leva até aí, nesses containers? São os moradores daquela região. Eu já falei para vocês aqui na minha rua, eu vou bater uma foto, tem um mais aqui na frente e um aqui na rua lateral, que são isso aí. Como é que é feito isso aí? Vem um caminhão, vocês veem que tem um lugar aqui para ser coletado, né? E ele é levantado e é recolhido esse container e colocado outro no lugar dele conforme uma frequência. Vejam, eu propus para os alunos que estão lá na turma mais avançadas e para os alunos de mecatrônica criar um sistema de informações para a verificação de quando que esses containers estavam a ponto de ser recolhidos. Por quê? Porque aqui isso não é feito, né, pela Prefeitura de Blumenau e ele favorece a coleta informal. Porque quando está cheio, qual é o sistema de a frequência de passagem, né, não casa com a quantidade de resíduos que os próprios moradores colocam aí. Às vezes você passa aí na frente, está lotado. Eu vou bater uma foto para mostrar para vocês. Facilita que o catador ele venha revirar esse container. Se eu colocar um sistema de sensores de peso e de volume, eu consigo, através do GPS, dar a localização no mapa desse container e ele avisa para o sistema de informação que ele está apto a ser colhido, assim como eu estou dizendo. Vejam, dá para fazer uma startup disso aí. Só aqui para Blumenau você já teria uma prefeitura para entregar um produto. É difícil de fazer um sensor de volume combinado com um sensor de peso no fundo e nas laterais desses containers? Não. Vai ter que ter um microcontrolador? Vai ter que ter uma rede de internet? Já tem no poste a rede de internet para fazer a comunicação com o GPS. E se fosse ainda de uma forma redundante, eu poderia colocar uma microcâmera no poste virado para um local que é determinado no chão e eu poderia verificar a situação do container. E assim, às vezes eu economizaria custos. O cara tem a frequência de passagem 2 vezes por semana. Ele passou nesse local e não está pronto para ser colhido o container. Se ele olha, está no meio volume, então eu não preciso passar lá. E eu não precisando passar lá, eu economizaria o custo de quê? Do tempo, do combustível, para fazer a coleta, né? Como eu falo, colher esse container. Né? Então, por que eu falo isso? Porque já existe uma coleta seletiva, ok, positiva, é sua obrigação, mas eu posso melhorar. E eu sempre falei para vocês, eu vou dar uma coisa como uma oportunidade. Isso é uma oportunidade. Eu falei com vários alunos, ninguém quis fazer. Né? Se alguém se interessar, vem falar comigo. Vocês sabem que eu fiz engenharia elétrica, não até o final, mas eu fiz engenharia elétrica. Ainda me lembro de circuitos. É só montar uma questão de... e se vocês colocarem aqui os sensores certos, gente, custa reais os sensores. E se você comprar em quantidade, você vai falar de centavo. Né? Você só vai ter que fazer o quê? Um mapa de GPS com a localização do GPS certinha e fazer a comunicação do sistema de informação. Tá? Então, vejam,
é bastante interessante a questão da coleta seletiva. Quando a gente voltar da nossa, do nosso recesso, então, gente, a gente vai ver os tipos de coleta seletiva, né? E a gente vai então se aprofundar nessa questão da coleta seletiva. Alguém colocou aqui, não vi, Tamires, legal. A Tamires colocou 7 Barras, é um deles que faz o transbordo em Caieiras, São Paulo, né? Esse que eu falei, Tamires, eu não sabia que 7 Barras fazia isso. É um outro município, tá? Não, então já é mais de um. Vejam, a possibilidade que a Tamires também está apresentando para vocês, de vocês talvez ir lá na prefeitura e, depois de formados, ou fazer o estágio, apresentar a possibilidade para a prefeitura constituir, não vai ser coisa sabe, não vão achando que vai levar um mês, que vai levar 6 meses, é um processo complicado, a lei tem que passar na Câmara dos Vereadores e tal, mas é mais uma oportunidade. Então eu falei ali dos containers aqui de Blumenau, aí em Registro eu também já vi esses containers, entendeu? Só que alguns desses containers são fixos, né? Mas eu colocar o sensor de peso e o sensor de volume neles é fácil, né? Faço um hardware, faço um software, faço uma comunicação via GPS, né? Via rede de internet, né? Da própria prefeitura, e eu tenho uma informação de quando eu posso fazer a coleta desse container, né? Então é um assunto bastante rico, do que eu gosto bastante, sei que tem bastante possibilidade, né? Então, gente, eu vou aqui desligar o meu microfone um pouquinho, vocês fiquem à vontade para para me perguntar alguma coisa. E também, se alguém chegou por final, né, e tiver alguma dúvida com relação aos avisos que a gente passou, eu também estou aqui, tá? Galera, eu tô tomando Guaraná e não é cerveja, hein? O pessoal vê um copinho com um líquido amarelo, pode achar que é uma cerveja, um uísque, né? Não é, Guaranazinho, tá? Por enquanto é Guaraná. Vai ser mais tarde. Então, pessoal, se vocês não têm dúvidas, eu vou parar aqui a gravação, né?